Bora, galera, bora. Estamos aqui falando porque teremos aulão da madrugada. Não é um aulão da madrugada, que esse nome é do Deodato. É madrugadão do DEAP, hein? Já para vocês se acostumarem, né? Com a vida noturna, não é isso? Então, madrugadão. Para o pessoal do presencial tem pizza, tem champanhe, que mais? Dry Martini, não é isso? Absinto. E aí, não sei se vai rolar um madrugadão, né? Mas o Major, o Major que não mexe nem o músculo da face, vai estar assim. E eu, mais louca do que o padre do balão, né? Então, bora. Falamos da moralidade, agora vamos à publicidade. Gente, a regra é que todos os atos da administração devem ser de ciência, né, de conhecimento dos administrados. Quando eu falo desse princípio, eu falo assim, ó, eu estou numa fase que tem coisa que eu não quero saber. Eu digo que tem coisa que, assim, o que os olhos não veem, o coração não sente. Já ouviram essa expressão? Então, tem coisa que só me incomoda, assim, alguém me contar um negócio, sabia que... Blá. Aquilo te deixa para baixo, se tu não soubesse, né, ia ficar de boa. Então, na minha vida particular, obviamente, tem coisa que eu digo que eu não prefiro nem saber. Mas na administração, não tem como isso acontecer. Como é que nós vamos nos insurgir contra algo se a gente não sabe? Como é que a gente vai ficar puto que aquela obra custou não sei quantos milhões se a gente não sabe? Então, por isso que os atos... Felipe está fazendo barulho. Que os atos, eles devem ser públicos. Só que cuidado. Publicidade não significa necessariamente publicação. Publicação em diário oficial, publicação... Eu posso dar publicidade através de uma audiência pública. Eu posso dar publicidade através de um carro de som que sai na comunidade. Então, tem uma série de formas de se dar publicidade dos atos, ok? Lembrando também que existem exceções. O princípio da publicidade não é um princípio absoluto. Tem situações que ficam resguardadas pelo sigilo. Por quê? Porque o interesse público assim requer. Então, por exemplo, um PAD, um processo administrativo disciplinar em relação ao servidor, não vai ser público, porque senão a gente já pune o servidor antes mesmo de chegar à decisão final, ok? Então, cuidado aí em relação a isso. Eficiência, e esse aqui a FEPESE adora, eficiência a gente lembra de custo-benefício, os melhores resultados possíveis com o menor custo de dinheiro público. Eficiência tem a ver com economicidade, né? Com rendimento funcional, com qualidade, com a própria noção de eficácia. Então, resultados obtidos tem a ver com eficiência. Cuidado! Ser eficiente não significa fazer tudo rápido, ser eficiente não significa gastar menos, porque tem aquela história do barato que sai caro. Então, eficiência vem nessa ideia de se gastar o menos possível e se obter o melhor resultado possível. Tudo bem? Com isso, a gente fecha o que a gente chama de LIMP. Tranquilo, fácil, a FEPESE não se aprofunda muito, então não tem o que errar aqui. Todo mundo que já estudou para concurso, que é concurseiro, já sabe isso aqui. Depois eu trago para vocês, porque eu vou falar de todos, para depois não cair na prova. Aí chega na prova, né, amiga? Aí diz assim, é aquela filha da puta da professora não falou desse princípio. Então, melhor falar de todos para me isentar, não é assim? Melhor. Não quero ninguém com pensamentos negativos para cima da minha pessoa. Então, olhem só. Princípios constitucionais expressos, outros, são princípios que são princípios gerais do direito, mas que também se aplicam para a administração. Princípio da participação, ou seja, o que significa? O usuário tem que participar da vida do Estado. Então, a Constituição diz que a lei regulará as formas de participação do usuário, né, na vida do Estado, nos serviços prestados. Então, necessariamente, a gente tem que ter canais para que os usuários possam participar da vida da administração. Princípio da celeridade processual. Cuidado, a celeridade processual, assim como o devido processo legal e os seus corolários do contraditório e ampla defesa, são princípios do processo
processo judicial e processo administrativo. Então, cai muito no concurso o seguinte: o princípio do devido processo legal é obrigatório no âmbito judicial, mas facultativo no âmbito administrativo. Não! O processo administrativo também tem que ter celeridade, ou seja, a razoável duração do processo se aplica também na esfera administrativa, assim como o devido processo legal, que a gente já falou lá em constitucional, que é o respeito a todos aqueles ditames legais e a decisão razoável, o contraditório e a ampla defesa. Contraditório, a gente tem que ter ciência do que se passa no âmbito da administração e a ampla defesa de produzir prova em seu favor. Então, cuidado. Tem que ter contraditório e ampla defesa também no processo administrativo, senão o processo ele é nulo. Agora, a gente fala de princípios constitucionais implícitos ou também chamados de princípios infraconstitucionais. Cuidado, a FEPESE gosta de dizer, por exemplo, que a razoabilidade e a proporcionalidade são princípios explícitos na Constituição. Errado. Então, cuidado aí. Esses princípios que eu vou citar para vocês, ou são princípios implícitos no texto constitucional, ou eles estão expressos na legislação infraconstitucional. Qual que nós vamos tratar? Segurança jurídica, finalidade, autotutela, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, princípio da presunção de legitimidade dos atos, responsabilidade, controle judicial ou sindicabilidade, boa administração, continuidade do serviço público, descentralização ou especialidade e princípio da isonomia. Vamos falar de cada um deles, aí sim a gente vai para as questões. Não é fácil, galera. Essa aula é tranquilinha, né? É boa, é leve, a gente já sabe, é só dar aquela... Errar uma questão do LIMP, nem me conta. Que é sua toalha molhada. Eu vou dizer assim, ó, não era para passar mesmo, né? Como é que tu vai trabalhar na administração não sabe nem o LIMP, não é isso? Meu aluno da graduação, quando é o primeiro dia de aula na direito administrativo, ele já diz, professora, já sei tudo da tua matéria porque eu já sei o LIMP. Falei, que bom que tu já sabe alguma coisa, né? Segurança jurídica. Me ajudem, meus amados. Qual é a trilogia da segurança jurídica? O que a Constituição diz que nos dá segurança jurídica? Coisa julgada, ato jurídico perfeito e segura na mão de Deus, vai, direito adquirido. A Constituição diz, a lei não prejudicará, a Constituição diz, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Falamos lá em constitucional que a prescrição, a decadência também nos garantem segurança jurídica. A segurança jurídica vai nos dizer que a gente não pode dar simplesmente nova interpretação retroativa de lei, não é isso? A gente não pode ofender esses institutos todos. Aquilo que já está pelo manto da coisa julgada, aquilo que já está no manto do direito adquirido, aquilo que já está no manto do ato jurídico perfeito, aquilo não se mexe mais. E aqui tomem muito cuidado. Só se a FEPESE for safadinha, mas pode. Fosse o CESP, eu ia dizer, vai cair. Mas a FEPESE ainda está, né, correndo aí, está um pouquinho atrasada. Olhem só. Esse princípio tem um desdobramento, que é o que a gente chama atualmente de princípio da confiança, ou da confiança legítima, ou da confiabilidade, pode cair qualquer um desses nomes. Gil, o que é isso? Significa o seguinte, que a gente, quando a gente está de boa fé, e um ato da administração, mesmo contrário à lei, mas ele te beneficia, e ele te beneficia e tu é um terceiro de boa fé, em relação a você, os efeitos continuam a ser produzidos. Isso traz uma conclusão perigosa, mas é o que vale. O CESP já perguntou isso. O princípio da segurança jurídica, em casos excepcionais, pode se sobrepor ao da mera legalidade. Pode? Pode. Muitas vezes eu tenho um ato ilegal, mas por conta da segurança jurídica, ele continua a produzir os seus efeitos.
Isso por conta do princípio da confiança legítima. Vamos um exemplo. Imaginem, olhem só, imaginem que a Eduarda burlou o concurso público e entrou na administração. Não vai acontecer, né, Eduarda? Mas vamos. A Eduarda burlou, foi lá com aquele ponto eletrônico, burlou, servidora. Ela, enquanto servidora, ela não, o ato de nomeação dela é nulo. Ou seja, ela parece ser uma servidora, mas ela não é. Ela, então, presta, né, ela confecciona uma declaração que me traz, que eu fui lá pedir, fiz um requerimento de uma declaração e ela, então, confeccionou e assinou essa declaração. E essa declaração foi muito importante para eu realizar uma outra situação. Depois se declara que ela jamais deveria estar ali. Todos os atos dela serão apagados? Não. Aquela declaração que ela prestou para mim, até pelo princípio da aparência, vale. Ou seja, aqueles atos todos que decorreram dali estão ok. Imaginem, né, um servidor do INSS, quanta aposentadoria ele fez? Quanta aposentadoria ele, né, materializou? Significa que tudo isso... Não, o princípio da confiança, proteção à confiança. Isso vale, inclusive, se o servidor recebeu de boa fé. Imaginem que eu recebi um dinheiro por erro da administração e eu recebi de boa fé. Eu não tinha nem como ver. Imaginem que eu agora fui nomeada por uma função. E aí eu passo a ganhar uma gratificação. E aí a gratificação era para ser 500, mas estão me pagando 700. Aí eu recebo, alguém descobre, vai lá e imediatamente corrige o ato, eu passo a receber 500. Mas aí eu vou devolver todo aquele valor? Não, porque eu recebi de boa fé, princípio da confiança. Senão a gente teria que sempre estar desconfiado da administração, guardar uma parte para ver se estava certo ou não. Não dá, né, gente? Tá? Então, cuidado. Se cair na prova de vocês, o princípio da segurança jurídica pode se sobrepor ao princípio da legalidade? Pode, em razão do princípio da confiança legítima. Gente, uma dica importante. Se você quer estudar um pouquinho os conceitos desses princípios, tipo assim, professora, eu queria meio que um conceito tal, não queria ler doutrina. Então, assim, ó, a lei 9784 de 99, ela trata do processo administrativo federal. Essa lei não cai para vocês, mas no artigo 2º, ela vai trazer uma série de princípios, a grande maioria são todos esses, e depois, no parágrafo 1º, e depois tem os incisos, ela vai trazendo o conceito de cada um desses princípios. Então, por exemplo, no inciso 1 ela diz assim, atuação conforme a lei e o direito. Que princípio é esse? Legalidade. Então, aqui nessa lei, nesse artigo 2º e nos parágrafos, nós vamos ter o conceito de muitos desses princípios. Ajuda bastante, tá? Porque a grande maioria das provas acabam utilizando os conceitos daqui. Depois eu mostro para vocês, assim que eu terminar de falar, eu pego aqui o celular e a gente faz esse exercício bem rapidinho, eu vou lendo os incisos e vocês vão me dizendo qual é o princípio, tá? Finalidade. Finalidade é bem fácil. Qual é a finalidade da administração? Satisfação do interesse coletivo. Pelo princípio da finalidade, tudo o que se faz na administração é para satisfazer o interesse da coletividade, o interesse público. Fácil. Agora, a FEPESE já pediu. Este é pegadinha. Eu fico enlouquecida se alguém erra esse princípio. Princípio da autotutela. Vamos lá. Prestem bem, respirando fundo agora, você de casa também, respira fundo. Bora. Nós particulares não temos autotutela. Nós particulares não podemos fazer justiça com as próprias mãos. A administração pode. Não é que ela vai sair aí sufocando as pessoas, não é isso, né? O que é a autotutela da administração? É a prerrogativa que ela tem de rever os próprios atos. Então, isso aqui vocês vão anotar aí no caderno. Ó, eu estou pedindo para anotar. Autotutela. Autotutela. É o quê? A prerrogativa que tem a administração de rever seus próprios atos. Quando eu falo que ela vai rever os próprios atos, significa que é independentemente de decisão judicial.
Então, assim, ó, nós particulares, para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa do judiciário. A administração, ela tem autotutela. Ela mesma pode rever os seus atos, independentemente de decisão judicial. Se nessa revisão ela se depara com um ato ilegal, então o que é um ato ilegal? É um ato contrário à lei. Também pode aparecer na prova como um ato com vício, um ato viciado. Ato viciado e ato ilegal é a mesma coisa. A mesma coisa. Diga, gatinho, o que faltou para ti? Pode falar para mim. Independente de decisão judicial, tá? Então, ó, autotutela, a prerrogativa de rever seus próprios atos. Rever significa independente de decisão judicial. Ela mesma faz. Autotutela, ela mesma faz. Se nessa reavaliação ela se depara com um ato ilegal, ou seja, um ato contrário à lei, um ato com vício, ela o quê? Ela tem o dever de anular. O dever de anular. Então, que ato vai ser anulado, professora? O ato ilegal. O ato ilegal deve ou pode ser anulado, professora? Ele deve. Se eu estou na administração, eu vejo uma ilegalidade, eu tenho a obrigação de anular. Agora, se nessa análise a administração se depara com um ato que é legal, ou seja, ele está de acordo com o ordenamento jurídico, mas ele se tornou inútil. O que significa inútil, Gi? Inconveniente ou inoportuno. Não é mais conveniente, não é mais oportuno. Aí a administração pode o quê? Revogar. Isso é a pegadinha dos concursos. Por quê? Porque na prova cai assim, ó. Pela autotutela, diante de um ato ilegal, a administração pode anular. Tá errado. Pela autotutela, diante de um ato legal, mas inconveniente, a administração pública deve anular. Está errado. Ato legal nunca se anula, ato legal se revoga. Assim como um ato ilegal, eu não posso tratar de revogação. Se o ato é ilegal, ele tem que ser anulado. Então, tomem muito cuidado com isso aqui, porque o que acontece? Já vai, meu amor. Vai lá. Depois me assiste no EAD, tá? Ah, bom. Olhem só. A gente no dia a dia, a gente costuma falar muito assim, isso ali tem que ser revogado, isso é uma palhaçada, isso é contrário à lei, tem que ser revogado. Tomem muito cuidado. A gente usa a palavra revogado como, né, tirar do ordenamento. Tirar, acabar, extinguir. Cuidado. Se o ato é contrário à lei, eu tenho que anular. Agora, se ele é conforme a lei, mas ele é inútil, não é mais conveniente, aí eu falo em revogação. Vamos aos exemplos para ficar claro. Existe uma licença, que é a licença para tratar de assuntos particulares, não é isso? Sempre digo que tem um plano bom para vocês, que eu já contei isso várias vezes, mas vale a pena ver de novo. Que é o quê? Você entra no DEAP, né? Entra no DEAP, fica os 3 anos da licença, do estágio probatório, guardando um dinheiro. Aí guarda, né? Gasta um pouco, guarda um pouco. Se estiver morando com a mãe ainda, continua morando com a mãe, né? Continua. Vai lá, guardando uma parte do dinheiro. Aí guarda. Quando você fizer 3 anos que você se tornar estável, você pede essa licença para tratar de assuntos particulares. E aí você faz o quê, Carol? Sai gastando esse dinheiro, né? Aí você pega 6 meses e gasta o dinheiro todo, certo? Viaja e gasta tudo. Depois você volta, assume seu cargo, aí vai comprar as coisas e tal, mas primeiro, né, gasta. Por que eu falo isso? Por que é um plano? Porque assim, gente, ó, à medida que o tempo vai passando, tu não viaja mais vida louca como tu viaja em determinados momentos, sabe? Tu vai ficando cheio das manias, cheio da chatice, então tem coisas que tem idade para se fazer, né? Então, uma viagem, um mochilão, bem vida louca, né? Nesse caso, vamos ao exemplo. Imaginem que foi concedida uma licença
para tratar de assuntos particulares que, segundo a lei, só pode ser considerada para o servidor estável, foi concedida essa licença para tratar de assuntos para quem estava em estágio probatório. O que eu tenho aí? Eu tenho o quê? Olha só, a lei diz que só pode ser concedida para o estável. A gente concedeu para alguém que está em estágio probatório. Eu tenho uma ilegalidade. O que tem que fazer? Tem que anular. Ok. Só que essa é um plano bom, né? Só que depende da administração. Porque essa licença para tratar de assuntos particulares é a critério da administração. Tu pede e a administração concede se ela quiser. A administração vai avaliar se é conveniente ou é oportuno naquele momento. Ela não vai te pagar, porque é sem remuneração. Ela não vai te pagar, mas ela vai ficar com uma pessoa menos. Aí imaginem que ela avaliou e entendeu como conveniente. E aí te colocou em licença. Aí vamos pensar, depende do estatuto, mas vamos botar aí 2 anos. Tu quer ficar 2 anos viajando. Passados 6 meses, a administração olha e fala assim, meu Deus, servidor lá, né, na Tailândia, né? E a gente aqui precisando de pessoal, se ferrando, não podemos chamar ninguém do concurso, porque o cargo está ocupado, por bonito que está lá na Tailândia, né? Não é conveniente manter esse servidor em licença. Se vai anular? Não, se vai revogar. Revoga a licença e ou volta ou pede para sair. É isso. Entenderam? Então tem que tomar muito cuidado com as palavras aqui, ó. Que o problema é o jogo de palavras, tá? Então, se é ilegal, deve anular. Se é legal, pode revogar. A FEPESE trouxe a súmula 473. A súmula 473, nós vamos ver numa questão que ela mistura um pouco, assim, ela bota pode para tudo. Mas é um probleminha da súmula. Se ela usar o conceito da 9784, tá bem bonitinho. Que no poder de autotutela, a administração deve anular os atos legais quando eivados de vício, né? E pode revogá-los por motivo de oportunidade ou conveniência. Massa? Essa é a nossa famosa autotutela. Esse cai bastante e é muito triste quando a galera, né, se perde aí no conceito. Motivação. Já combinei com vocês que motivação não é assim, tá alegre, tá feliz, tá pra cima, né? Na administração não significa isso, tô motivado, uhul, né? Não é isso. A motivação aqui é sinônimo de quê? Princípio da motivação é sinônimo de fundamentação. Fundamentação. Cuidado que motivação é diferente de motivo, porque o motivo é a causa e a motivação é a explicação do motivo. Então, cuidado aí. O que significa o princípio da motivação? Significa que, como regra, as decisões da administração necessitam de fundamentação. Ou seja, o porquê sim na administração não basta, né? Assim, ó, indefiro. A Eduarda foi lá e fez um PDAP, já está lá trabalhando agente prisional. Aí fez um pedido lá para a administração. Aí a administração vai e responde, indefiro, ponto. Não pode. Ela precisa explicar o porquê. Então, ela vai... É óbvio que ela tem uma causa, né? É óbvio que ela tem um motivo. É óbvio para indeferir. Mas ela vai ter que apresentar esse motivo. Ela vai ter que explicar esse motivo. E essa explicação a gente chama de motivação. Motivação é motivo no papel. Motivação é explicação do motivo. Motivação é sinônimo de fundamentação. Gi, todas as decisões precisam de motivação? Não. Tem algumas que não. Por exemplo, nomeação e exoneração de cargo em comissão. Você nomeia e exonera com liberdade, ou seja, tem que ser de acordo com o interesse público, mas não depende de motivação. Mas a regra é que os atos, inclusive os discricionários, dependem de motivação. Essa semana caiu eu fiz um quiz lá com os meus alunos e caiu uma questão e eles ficaram com bastante dúvida, que era assim, ó. É possível você simplesmente motivar um ato com base em fundamentos de outro ato? Por exemplo, assim, ó, indefiro
com base no parecer tal de tal de tal. Sim. Isso se chama motivação aliundi. Olha o nome. Motivação aliundi. É porque assim, ó, imagina, a gente faz um parecer a respeito de um assunto. Aí depois vem vários casos repetidos. Eu não preciso botar, eu só coloco indefiro conforme motivos já apresentados no parecer número tal, 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 tal. O juiz faz muito isso assim, ó, quando tu faz um pedido, daí ele nega, daí tu faz um pedido de reconsideração, que a gente chama de jus esperneante, né? Aí ele bota assim, ó, indefiro com base nos fundamentos já apresentados na decisão de número tal. É possível? É. A gente chama isso de motivação aliunde, quando você faz referência a uma motivação apresentada num outro ato, tá? Mas dentro do mesmo procedimento, processo não, pode ser outro ato. Não, a colega que pergunta, a pessoa tem que ser dentro do mesmo processo? Não, pode ser do outro. Então, imaginem lá que eu abri o processo 003 de 2019, lá tem o parecer. Aí depois eu estou no parecer 0040 de 2019. Eu vou colocar parecer número tal no processo tal. Pode. Para dar mais celeridade. Cuidado! Mesmo o ato que não precisa de motivação, uma vez motivado, vincula a prática do ato. A gente chama isso de teoria dos motivos determinantes. Vamos a um exemplo. A pessoa tem um cargo em comissão. Ela foi exonerada, isso já caiu em prova. Ela foi exonerada e a autoridade podia simplesmente exonerar. Mas exonerou e motivou, disse exonero porque o servidor chega sempre atrasado. Se o servidor comprovar que não chegava atrasado, ele anula o ato e volta. E aí a administração exonera ele sem dizer nada, né? Mas por que ele volta, Gi? Porque o ato é nulo, ele vai receber todo esse tempo que ele teve fora. Tá? Então, assim, ó, o motivo apresentado na motivação vincula a prática do ato. A gente chama de teoria dos motivos determinantes, tá? Princípio da motivação. A gente tem que entender por quê, né? Gi, por quê? Por que a motivação? Gente, tem coisa mais angustiante do que tu chegar para alguém e perguntar alguma coisa e aí a pessoa decide. A pessoa decide, não! Daí tu fala, tá, mas por que não? Por que não? Como é que tu vai argumentar? Não é verdade? Como é que tu vai argumentar? Não. Né? É igual a mãe da gente que diz, né? Porque sim a resposta sim, né? Porque sim a resposta. Então, assim, tu não tem como argumentar. Então, obrigatoriamente, que a administração, como regra, tem que apresentar os motivos para que a gente possa argumentar. Ó, eu tive uma situação agora, eu estou inconformada, eu estou com um negócio atravessado aqui na minha garganta. Vocês olhem só, porque é mais fácil, né? É muito mais fácil negar, né? É mais fácil. O cliente, o policial rodoviário federal, 2 meses na academia da PRF do Belém do Pará. Então, você imagina, ele largou tudo, estava aqui, né? Belém do Pará. 2 meses de academia, foi chamado, foi excluído da academia por conta de investigação social. Ele tinha sido demitido num cargo do IBGE. Eu acho que eu comentei com você semana passada, não comentei? Ele foi demitido de um cargo. Mas lá, o que ele fez? O cargo era cheio de problema, ele faltou. E aí eles fizeram um PAD e foi por inassiduidade. Então, né, inassiduidade habitual e foi demitido. Então, chegaram agora na PF e falaram, não, tu já foi demitido de um cargo, tu cai fora. Qual é a minha argumentação? Que lá ele já foi punido, ele perdeu o cargo lá. Eu não posso deixar isso para sempre, é como se fosse uma pena perpétua. Na Lei 8.112, existem algumas condutas, por exemplo, corrupção, que daí tu não pode voltar nunca mais. Então, vem lá que você vai se tornar incompatível para sempre. Não é o caso dele, ele não está naquela incompatibilidade. Então, ele não pode ser punido agora porque é bis in idem. Aí eu argumentei também que ele já fez 2 meses de curso, tirar ele agora, eu vou perder aqueles 2 meses, se depois ele ganhar a ação, ele não tem como fazer porque não vai ter outra academia da PRF tão cedo. Então, deixa ele terminar, pelo menos. Depois, aí ele não toma posse no cargo, né? Depois... Argumentação, argumentei. A decisão do juiz é assim. Indefiro o pedido de tutela antecipada, porque isso é discricionalidade da administração. Ponto. Diz assim, eu, judiciário, não posso interferir no que a administração decidiu. Aí o que tu faz? Corre para o tribunal, agrava o tribunal, ok. Agora faz o quê? Pedido de reconsideração. Né? Tem que tentar. Mas vocês olhem só, olha que essa motivação, ela me deixa
Morta. Porque o que eu vou... A pessoa diz, não, ele decidiu, tá, e se ele decidisse cortar a cabeça de alguém, porra, né? Porque olha só, tipo, não, decidido, tá decidido. Caralho, meu. Então, assim, eu tinha apresentado milhões de coisas, né? Então, por isso a importância de apresentar hoje a motivação, porque daí a gente tem argumento para, né? O juiz quase que explica assim, a administração pode tudo, daí eu vou dizer, tá, se ela pode tudo, acabou, né? O que eu vou argumentar? Vou fazer o quê? Né? Ela pode tudo, deu? Então, essas situações que a gente tenta coibir com uma fundamentação adequada. Quando eu trabalhei no judiciário, não vou dizer para vocês, vou dizer para ti, né? Vou te dizer para ti, como diz o Manezinho, que vinha algumas petições, que eu fazia as minutas do juiz, que tinha vontade de botar assim, indefiro, ponto. Dava? Dava. Não pode, tem que apresentar a motivação, tá? Razoabilidade e proporcionalidade. Esses princípios, eles são princípios implícitos no texto constitucional, a gente extrai eles da Constituição, mas eles não estão ali em lugar nenhum, né, explicitamente. Eles vão estar em leis infraconstitucionais. Esses princípios, eles são verdadeiros balizadores da conduta da administração. Pensem o seguinte comigo, a vigilância sanitária tem a prerrogativa legal para interditar um estabelecimento? Tem? Tem o poder de polícia. A vigilância sanitária vai chegar em determinado supermercado, açougue, restaurante, não é isso? Diante da situação, ela tem a prerrogativa de interditar o estabelecimento, o poder de polícia. A lei diz que ela pode. Vocês acham que a lei traz todas as hipóteses possíveis que a administração pode encontrar? Impossível, cara. Vocês lembram de um caso aqui em Floripa que tinha um gambazinho na geladeira? Na lagoa, não é? A vigilância sanitária chegou lá, tinha um gambazinho, não é? Mas tinha. Aí vocês acham que a lei vai dizer, no caso de gambá, interdito? Não tá. Então, a lei não traz. Então, vocês acham assim, ó, se a administração entra no supermercado, que tem milhares de itens, tem lá 3 queijos fora da validade, ela interdita, ela agiu conforme a lei? Sim! A lei diz que ela pode interditar o estabelecimento. É legal? Mas aí como é que nós vamos atacar essa conduta? Razoabilidade, proporcionalidade. Embora legal, vocês entenderam? Legal eu digo assim, tem lá, pode interditar o estabelecimento. Nós vamos dizer que aquela conduta não é razoável. Entenderam? É nesse sentido que a gente usa isso aqui como um balizamento. Ó. A lei de licitações diz... Não, outro. A lei de improbidade, vou pegar o mais próximo, que a licitação não cai, né? A lei de improbidade diz que o safadão, nós vamos falar, né? O agente ímprobo, eu não vou ficar falando de agente ímprobo, vou chamar de safadão. O safadão, não lembrem do Wesley Safadão, por favor, né? O safadão, ele pode ser condenado às seguintes penalidades. Então, vocês imaginam, por improbidade administrativa, o safadão pode levar perda da função ou do cargo, multa, devolução de bens e valores acrescidos ilicitamente, certo? Proibição de contratar com o poder público, ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos. Tudo isso ele pode levar. Mas vocês imaginam que é ato de improbidade parar na farmácia com carro público? Eu tô lá, carro público, daí tô com dor de cabeça. Vou dar uma paradinha aqui, vou aqui no shopping almoçar. Está usando para fins particulares um bem público, é improbidade. Negar publicidade a um ato oficial, tu esqueceu de publicar um ato, é improbidade. Justifica aplicar todas essas penalidades? Entenderam? E aí nós atacamos o quê? Proporcionalidade, razoabilidade. Caiu uma prova, já caiu numa questão de prova seguinte. Não se mata pardal com canhão. Que princípio se refere? Princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Tô falando? Caiu? Mas tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Ó, a razoabilidade... Oi? Pode cair uma opção assim para justificar ou para substituir essas palavras pelo princípio da insignificância ou não? Não aí nessa matéria. A
colega falou do princípio da insignificância. Assim, ó, muito raro tu usar ele no direito administrativo, tá? Podes até argumentar, fazer uma lógica lá, mas a gente vai usar mais aqui, tá? A gente não vai... É complexo aí. Razoabilidade, a gente fala em assim, ó, justa medida, necessidade, adequação. Então, por exemplo, abordagem da polícia, né? Aí tu pergunta assim, era mesmo necessário isso? Se a resposta for não, é porque a conduta é desarrazoada. Então, o balizamento é perguntar assim, ó, é necessário? É adequado? Se não, é porque não precisa. E aí a conduta é desarrazoada. A proporcionalidade tem a ver com a quantidade, né? Eu sempre conto a história do tio meu, ele tinha um mercadinho, agora até já se desfez no mercadinho, ali em Cacupé. E no mercadinho dele, ele vendia pão por unidade. E você sabe que não pode mais, né? Tem que vender por quilo, né? Mas ele vendia tipo 50 pães, 30 pães no dia, era pouquinho. Porque era um mercadinho, uma vendinha. E aí o IMET foi lá e aplicou uma multa absurda, porque ele não tinha lá o negócio de peso, papapá. Então assim, ele estava errado? Estava, era ilegal o que ele estava fazendo. O Inmetro tinha, sim, a prerrogativa de aplicar a penalidade? Ok. Mas olha a proporcionalidade disso. Então, por isso a gente consegue balizar as condutas, tá? Bem importante, esse princípio tem um baita fim na administração pública, mas baita mesmo, sim. É igual o servidor que chegou atrasado e recebeu pena de demissão. Estão entendendo? É nessa ideia. Princípio da presunção de legitimidade. Meus queridos, o que é presumir? É você fazer uma ideia a respeito de algo, não é isso? Os atos administrativos, até mesmo pelo princípio da legalidade, eles são presumidos como legítimos. Então, quando você vai lá no governo, lá na prefeitura, e pede uma certidão, essa certidão, ela goza de presunção de que ela é verdadeira. A administração tem que provar que ela é verdadeira. Ela já vem com esse atributo. Então, todos, e é sem exceção, todos os atos da administração gozam de presunção de legitimidade, de veracidade, de que são verdadeiros, de que são legítimos, de que foram praticados de acordo com a verdade, de acordo com a lei. Pergunta, essa presunção ela é absoluta? Não, ela é uma presunção relativa. Por quê? Porque ela admite prova em contrário. Ou seja, eu até conto essa situação tem um cartório de registro civil aqui no Brasil que estava expedindo certidão de nascimento para haitianos. E aí vinha ali como brasileiro nato. Então, tu imagina, tu chegava no Brasil, tu já tinha 40 anos, mas tu ia lá fazer uns esquemas, não sei se era haitiano, não sei, são estrangeiros. Iam lá e aí eles expediam uma certidão de nascimento, como se a pessoa tivesse nascido no Brasil lá em 1900 bolinha, tudo. Essa certidão, meus queridos, uma vez sai de um cartório, ela tem presunção de legitimidade. Mas é óbvio que admite prova em contrário. Então, essa presunção não é absoluta, é uma presunção relativa. No latim, chama de presunção juris tantum. Pode cair, hein? Presunção juris tantum. A presunção absoluta é a juri et de jure, né? É difícil a gente pensar no direito, o que goza de presunção absoluta. Algo que não admite prova no contrário. Complicado, né? A grande maioria das coisas gozam de presunção relativa, mas tem uma que é absoluta, querem ver? Não precisa provar, é que os homens, o ser humano nasce de mulher. O ser humano nasce de mulher, né? Independentemente, obviamente, do gênero, né? Do gênero, vamos lá do sexo feminino, agora o gênero. Vamos lá. Mais uma mais palpável. Existe no Código Penal, acho que é no Código Penal, a presunção absoluta de violência no caso de estupro de vulnerável. Não é isso? Posso estar falando uma besteira aqui. O estupro de uma menina, vamos lá, o estupro de uma menina de 11 anos. Se ela for e falar, não, eu queria, vale? Não. Ou seja, a violência é presumida de forma absoluta. Não tem prova em contrário. Tá? Então, é poucas coisas, o resto admite prova
encontrado, tá? Lembrem-se e cuidado com a palavrinha todos, porque até então era assim, caiu todos, nunca, sempre, jamais, a questão tá errada. Não é mais assim. Depois que a gente começa a falar muito, as bancas de concurso vão lá e colocam sempre, todos, nunca, jamais, e tá certo. Um exemplo é esse, se cair. Todos os atos da administração gozam de presunção de legitimidade. Verdade. Verdade.